Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar início ao nosso estudo sobre a Bíblia Sagrada. Creio que todo mundo tem uma Bíblia dessa em casa, né? Muitas vezes leva na igreja, carrega na bolsa, mas não sabe usar ela corretamente. E não sabe a história dela e não sabe o valor que ela é para todos nós, né? Porque a Bíblia, ela não é só um livro para a gente ficar lendo, ela também contém a história da humanidade, o começo do mundo, tudo, né? Então, nós vamos fazer um estudo bem detalhado, tá? Não tem nada a ver com religião, viu, gente? Nem protestante, nem católico, nada. Vou deixar bem claro, é apenas um estudo. A Bíblia, ela é um livro por excelência dos judeus, dos cristãos, e é uma realidade, um conjunto bastante heteródoxo de textos e de tradições. Contém vários livros, né, num só, que provém de diferentes fontes e foram redigidos em épocas diversas. Na versão definitiva foram acrescentados trechos que não pertenciam às tradições primitivas e destinados a dar uma conotação religiosa a certas passagens. Os livros que compõem a Bíblia, eles formam, além do Novo Testamento, conjuntos tais como o Pentateuco, que são 5 livros, né? O livro dos profetas, os hagiográficos e os apócrifos. O Pentateuco compreende os 5 primeiros livros, isto é, o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e o Deuteronômio. Esses 5 obras são também chamadas de Torá. Torá, no termo hebreu, significa lei. Tem uma origem complexa e apresenta 2 versões para certos trechos, 2 narrativas da criação e 2 narrativas do dilúvio. E há certos textos contando a vida de Moisés e a travessia do deserto, provenientes de 2 fontes distintas. Acostumamos-nos a classificar essas fontes como originárias de tradição ou de autores diferentes, ou textos chamados Jovista, escrito por volta do século 9 a.C. Os textos eloístas do século 8 e o Deuteronômio do século 7 e os textos sacerdotais do século 5. Esses textos e tradições foram reunidos pela primeira vez depois de 721 anos, né, que eles falam da tomada da cidade de Samaria por Zargão II e fim do reino de Israel. Na parte referente aos textos iniciais, né, aos quais mais tarde, depois do exílio de Babilônia, foram acrescentados o Deuteronômio e os textos sacerdotais, é provável que a reunião definitiva de todos esses textos tenha sido obra de alguns sacerdotes cerca de 400 anos antes de Cristo. Todos os textos relatam, além da criação do mundo, as origens de certas tribos semitas até a morte de Moisés, ocorrida nas vésperas de elas conquistarem a terra de Canaã. Os textos bíblicos, o livro do profeta, os Nebim, hebreus, que quer dizer Nabi no singular, reúnem inúmeros capítulos fatos relativos aos acontecimentos que tiveram lugar depois que as tribos, invocando a ajuda de Deus, estabeleceram-se na terra de Canaã. As lutas contra os povos já instalados na região desde o Neolítico e que se opunham à ideia de um Deus único, que Deus dos cultos dos cananeus e de outros povos. Esses livros nos informam extensamente sobre as lutas que as tribos semitas de Deus tiveram de
suportar e sustentar contra os fenícios, os egípcios, os assírios e os babilônicos, guiados por algumas personalidades marcantes que orientaram o pensamento político e religioso dos israelitas, os profetas, que houve muita batalha, muita briga, né? E até hoje ainda existe, né? Parece que os livros em questão foram reunidos numa coletânea, que juntaram todos os livros, né? No século III a.C., sendo documentos, a Bíblia é um documento vivo da história de Deus e do Jesus Cristo, dos profetas e de todos que aqui passaram antes de nós. Segundo documento transmitido pelas tradições ou então pelos textos provenientes dos discípulos, né? Esses últimos, em geral, são agrupados em profetas antigos dos séculos X e IX. Grandes profetas, até cerca de 500 anos antes, e profeta do exílio da Babilônia e profeta pós-exílio, depois que eles voltaram. Os judeus, ele inclui nos livros dos profetas vários livros históricos, em especial os de Josué, dos Juízes, do Samuel e dos Reis. Esses relatam a conquista da terra de Canaã, livro de Josué, a instalação das tribos na terra prometida e suas lutas, livro dos Juízes, e finalmente a formação de um poder unificado sobre todas as tribos, Samuel e Reis. Com frequência, completa os livros relativos aos profetas, os quais às vezes são classificados em duas categorias, grandes e menores, segundo sua importância. O papel dos livros é bastante importante, tanto do ponto de vista histórico como do religioso, porque não só nos informam amplamente sobre os acontecimentos que se desenrolaram na Palestina, entre a conquista e o exílio, como também consagram o desenvolvimento gradual da ideia monoteísta num conjunto de cultos e regras que a transformaram numa religião estabelecida. Então nós vamos parar aqui a história, amanhã a gente continua. Que as leis de Moisés, né? Tudo isso que Deus deixou escrito para nós, né? Nós vamos... E muita gente leva a Bíblia, lê errado, lê erroneamente, não, sem discernimento nenhum. Então a gente tem que ler um versículo inteiro para a gente saber, né? O que está pedindo, tá? Então vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de ler sobre a Bíblia Sagrada e passar isso para muita gente que não a conhece, não sabe quanto que ela é importante para nós, Senhor. Vai abençoando a todos, perdoe todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, abençoe o serviço de todos que estão orando comigo, dê saúde para todos, derruba por terra todo mal no sangue de Jesus e no poder de Deus. Amém. Muito obrigado, ficam com Deus e até amanhã, se Deus quiser, tá? Que é uma semana de texto bíblico, viu? Pra gente aprender mais sobre ela, tá? E agradeço, deixe seu joinha, compartilhe, viu? E se inscreva no canal para que ele possa crescer e atingir mais pessoas, tá bom? Obrigada e até amanhã.